Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal correm para liquidar o semestre. É isso mesmo, os deputados querem entrar de recesso, os senadores também. Só não se sabe ainda se teremos o recesso branco ou o recesso oficial, uma vez que ainda está prevista para amanhã a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas a ideia da casa é fazer um recesso oficial para paralisar tudo mesmo e dar um tempo aí para os deputados poderem montar os partidos nos estados. A ideia é que eles voltem para suas bases para verificar o que elas querem em termos de reforma política. Ontem tivemos uma reunião na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, onde começou a se debater ali a agenda para o próximo semestre. É isso mesmo, deputados já estão pensando lá em começar o próximo semestre justamente com a reforma política que precisa ser votada até outubro. E para discutir esses outros assuntos, eu recebo aqui hoje o vice-líder do Republicanos, o deputado Silvio Costa Filho, ele que é do Republicanos de Pernambuco e é também presidente da Frente Parlamentar que trata do novo Pacto Federativo. Ali a distribuição das atribuições, definir direitinho as atribuições entre União, estados e municípios. Boa noite, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, quero lhe agradecer a você, a Rede Viva, programa Frente a Frente, dizer da alegria de poder participar do seu programa e me colocar sempre à disposição para nós conversarmos sobre o momento do Brasil. Pois é, e já lembrando aqui aos nossos telespectadores que José Maria Trindade está de férias, mas ele volta na próxima semana. Deputado, o senhor participou ontem desta reunião lá na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que ficou decidido? O que vai entrar aí na pauta do segundo semestre? Olha, primeiro amanhã a gente deve estar votando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a partir daí a gente quer iniciar o recesso parlamentar para, na primeira semana de agosto, já votar a reforma política e, na primeira quinzena, votar a reforma tributária, que passou por alguns ajustes ao longo da semana do novo texto do relator. É um texto que foi muito bem recebido pela Casa e eu espero que, nesse segundo semestre, de fato, a gente avance nessas duas pautas que são importantes para o Brasil, a política, a tributária e vamos ter também a reforma administrativa. Mas, nesse momento, eu sinto que tanto a tributária quanto a política seria a prioridade do Congresso Nacional. Agora, em relação à tributária, os contribuintes estão ávidos por saber se vai aumentar a carga, se não vai. Teve uma nova proposta do relator aí que reduz essa carga. Como é que está isso? Já foi combinado com o Ministério da Fazenda, que já disse, inclusive, que pretendia aí mandar uma nova proposta? Olha, eu acho que o ministro Paulo Guedes ele errou muito, na minha avaliação, na condução da reforma tributária. Eu tenho muito respeito pelo ministro Paulo Guedes, mas o governo federal passou 2 anos e meio para apresentar uma proposta sobre a reforma. E quando apresenta, ela não agradou ao Congresso, não agradou ao mercado e não agradou à sociedade. Então, faltou diálogo do governo federal com todos os canais institucionais que querem e defendem a reforma tributária. Você sabe que a gente vive no Brasil um manicômio tributário. 200 legislações de ISS, 27 legislações de ICMS, uma burocracia grande para quem quer empreender no Brasil. Isso termina afugentando os investidores internacionais. Eu, por exemplo, eu defendo a reforma tributária inicial, que era aquela que foi construída pelo Baleia e pelo Bernardo Api. Eu não entendi por que houve esse fatiamento. Eu acho que esse fatiamento, na minha avaliação, ele é ruim. Por quê? Porque isso termina procrastinando, gera insegurança para quem quer empreender no Brasil e termina sobrestando investidores, paralisando investimentos que vão aguardar ainda o final da proposta da reforma tributária. Mas o que temos para hoje é esse texto do relatório do nosso deputado relator Celso Sabino. Ele veio com a proposta que assumiu do governo, que causou toda a repercussão negativa. Ele conseguiu ajustar essa proposta, que foi bem recebida pelo parlamento.
Nesses próximos 15 dias, a gente vai debater, cada deputado vai ouvir nos seus estados o setor produtivo, a sociedade, para que quando a gente voltar no segundo semestre, a gente já volte com a opinião formada sobre esse tema que é fundamental para o Brasil. Só para situar o nosso telespectador, quando o deputado fala de Baleia, ele se refere a Baleia Rossi, líder e presidente do MDB, que era ali o autor da proposta de reforma tributária que começou a tramitar na Câmara dos Deputados. O texto é inspirado num projeto do economista Bernardo Api, também citado aqui pelo deputado. Isso. Agora, deputado, por que então o Congresso simplesmente não desprezou esse fatiamento e foi votar essa proposta ali de Bernardo Api e Baleia Rossi? Eu acho que faltou comunicação na minha avaliação. O presidente Arthur Lira já quis tomar a decisão do fatiamento, né? O próprio ministro Guedes... Quis agradar o governo, digamos assim, O ministro né? Guedes achou que seria mais fácil avançar numa proposta fatiada. Ele terminou precificando a ideia do Guedes e concordou em o governo apresentar quatro propostas. Tem pontos importantes, por exemplo, o imposto de renda de pessoa física. Hoje você, até R$ 1.900, o brasileiro é isento. Vai passar para R$ 2.500, ou seja, isso vai desonerar mais de 6 milhões de brasileiros. Esse é um avanço importante. O governo queria tributar investimentos, né? Sobretudo os investimentos e aí, na hora... afugentar, né, os investidores, as empresas e também o mercado financeiro estava reclamando muito dessa proposta. Foi alterado? Foi alterada, né? O governo queria, no primeiro momento, taxar investimentos na área da construção civil. Isso é muito ruim, porque o setor da construção civil representa mais de 21% do PIB nacional, quando você gera o PIB global do setor da construção civil. E isso é taxar em quase 15% esse setor tão importante. Então, isso o relator tirou da proposta. E a outra proposta também, ele conseguiu diminuir a alíquota de imposto de renda para pessoas jurídicas. Ou seja, isso vai estimular o crescimento. A nossa expectativa é que na hora que você desonera, você automaticamente gera crescimento, e a perspectiva é que em 2023 a gente tem aí quase 30 bilhões em desoneração, e isso tende a reproduzir crescimento econômico. Eu digo sempre, Denise, que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, né? Mas o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade para as pessoas. E a gente só vai crescer, gerar emprego e renda, se o setor produtivo tiver um bom ambiente de negócios e ter um ambiente institucional para que ele possa empreender e gerar emprego no Brasil. Eu defendo o imposto único da reforma tributária. Eu acho que esse tem que ser o próximo projeto que o governo encaminhe, juntando PIS, COFINS, ISS, entre outros, para poder desburocratizar. Como eu disse, nós temos várias legislações. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, ou o CBS, Imposto sobre Bens, Contribuição sobre Bens e Serviços, que o governo quer fazer agora? Eu acho que o CBS, nesse momento, seria um bom caminho, né? Unificaria os impostos. Isso é o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil entra numa economia globalizada. Eu conversava com Roberto Campos, do Banco Central, ele falava que o mundo tem 13 trilhões de reais a juros zeros, ou seja, o dinheiro está parado nas contas no mundo. Os investidores querem vir para o Brasil, né? Investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, mas para isso a gente precisa criar um bom ambiente tributário para aqueles que querem empreender no Brasil, e eu vou fazer de tudo para ajudar na aprovação da reforma tributária e da unificação dos impostos no Brasil. Agora, o senhor está certo, a palavra de ordem é a confiança, né, que tem que gerar com essa reforma, mas o governo ainda não se pronunciou aí sobre essas alterações feitas pelo relator, né? Inclusive, o ministro Paulo Guedes disse na semana passada que queria apresentar uma outra proposta. Como é que ficou isso? Vai ser debatido aí na semana que vem com o governo?
A gente espera que depois dessa nova proposta do relator Celso Sabino, o governo faça essa discussão interna e, de fato, a gente espera que ele possa concordar com essas alterações. Se, de fato, o governo sinalizar positivamente, eu acho que isso é um gesto para a gente, de fato, em agosto, avançar nessa reforma e, a partir daí, aguardar o segundo, a terceira e a quarta proposta que o governo deve encaminhar ao longo desse segundo semestre. Pois é, essa semana nós tivemos aí a aprovação também do fim dos supersalários, né, que a Câmara aprovou na última terça-feira. Como é que fica agora a questão da reforma administrativa? Corta-se os supersalários, mas ainda tem aí muito chão pela frente para a gente ter aí um serviço público eficiente, com salários dignos, mas porém que não sejam exorbitantes ao ponto do orçamento não dar conta de pagar, né? Como é que vai ficar isso? Olha, eu sou um defensor da meritocracia, né? Eu entendo que o serviço público ele precisa ser repensado, que é o que acontece aqui e está sendo repensado no mundo. Eu defendo que aqueles que de fato trabalham, que prestam serviço, que se dedicam à boa gestão pública. Você pega, por exemplo, um professor. Eu sou formado em pedagogia, também sou educador, e se tem uma classe que merece o nosso respeito, a nossa admiração, são os educadores. Mas você chega numa rede pública, você tem um professor que chega às 7 da manhã, trabalha, dá seu conteúdo pedagógico, sai às 18 horas, trabalha de segunda a sexta e ensina os alunos. Infelizmente, tem outros, que é uma pequena minoria, que chega atrasado, não dá o conteúdo pedagógico, sai mais cedo, não dá aula de qualidade, não se recicla, né? E chega no final do mês, recebe o mesmo salário. Eu não acho isso justo. Isso a gente precisa premiar os bons e premiar aqueles que querem fazer um bom serviço público. Eu tenho defendido isso junto à reforma administrativa. Segundo, a gente não vai mexer em estabilidade, porque isso é direito adquirido do serviço público. O governo queria mexer na estabilidade, né? Mexer no primeiro momento, mas viu que não tinha ambiente para passar. Mas quer mexer para os próximos. Quer mexer para os próximos. Eu acho pouco provável, né, que nesse segundo semestre essa reforma administrativa ela avance. Eu acho que o momento, na minha avaliação, ele é inoportuno, né? O debate não está sendo feito da forma que deveria ser feito, com a sociedade, com os sindicatos, com as entidades, com todos os canais institucionais de participação, para, ao final, escolher o melhor texto, né? Eu acho que o correto, na minha avaliação, deveria ser segurar a reforma administrativa. Falta pouco mais de 1 ano e 2 meses para se ter um novo presidente da República ou uma reeleição do Bolsonaro, que faz parte da democracia, e acho que a reforma administrativa a gente deveria deixar para uma próxima legislatura, onde deve-se ter um ambiente institucional, social, muito mais sereno do que a gente está vendo hoje. O momento não é oportuno, porque se está perto, se chegando perto aí do calendário eleitoral, nós vamos falar aqui também das questões relacionadas à política, daqui a pouquinho, nos próximos blocos, mas ou não é adequado por causa da questão política ou não é adequado porque não houve um debate com a sociedade? Porque não houve um debate com a sociedade e, infelizmente, a gente percebe que nós perdemos o Congresso Nacional, uma bela oportunidade de dialogar no Brasil. O relator, por exemplo, poderia viajar o país ouvindo sindicatos, entidades, associações. Faltou, na minha avaliação, mais articulação na construção de um amplo debate sobre a reforma administrativa. E o próprio presidente Bolsonaro, você vê que ele não quer a reforma. Ele até hoje não deu uma declaração defendendo o texto da reforma administrativa, como também não deu na Previdência, que em vários momentos ele foi contra a reforma da Previdência. Né? A reforma acabou aprovada. Lá atrás, depois acabou sendo aprovada com esforço de todo o Congresso. De modo que a gente entende que, além de, na minha avaliação, não ser o momento para se votar isso, o momento que a gente vive político institucional do Brasil é muito ruim. Todo dia a gente está vendo um
conjunto de tensionamentos com o presidente da República, e isso termina contaminando o parlamento. Nós vamos discutir esse assunto no próximo bloco. Eu convido você a permanecer aqui com a gente. É rápido, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos.